Um dos maiores desafios de se pensar uma grande cidade, para que ela seja boa, para que ela seja desenvolvida e para que ela tenha qualidade para todos os seus moradores e visitantes, é o planejamento. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre Fortaleza daqui a algum tempinho. Fortaleza 2040. O nosso convidado é quem mais sabe desse assunto, Eudoro Santana. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por fazer parte aqui desse nosso momento de informação. E aí eu já começo a perguntar, o que é que a gente pode ter de diferente em 2040 aqui na capital? Primeiro, quero agradecer o convite, cumprimentar você, Verinha, o Roberto, e dizer que esse é um assunto da maior relevância hoje no mundo, né? Planejamento. De uma maneira geral, especialmente no Brasil, nós não temos uma longa experiência de planejamento. Começamos. Isso começou nos anos 50, com o Juscelino Kubitschek, quando fez o primeiro plano, aquele plano de 50 anos e 5, né? Ele também deu uma grande contribuição ao criar um plano de desenvolvimento estratégico para o Nordeste, através da criação da SUDEP. E praticamente houve uma parada até 88, quando os políticos e o Congresso se debruçou um pouco sobre a necessidade de um planejamento estratégico para o país. E aí foi que surgiram instrumentos importantes, que antes só se falava em orçamento, aí criou-se a lei de diretriz orçamentária, veio o plano plurianual, que o plano plurianual exatamente tinha essa função de olhar o país a longo prazo para diminuir as diferenças regionais existentes. Infelizmente, esses instrumentos eles não têm sido usados como deveriam ser usados. Então, a partir de algum tempo, 10 anos para cá, muitos estados começaram a fazer seus planos estratégicos, embora ainda de forma muito pálida e também sem levar muito em consideração eu diria, os resultados do plano serem aplicados por aqueles que ganham as eleições. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, desapareceu um pouco aqui da tela a presença de vocês, mas eu queria começar colocando isso, que Fortaleza, a exemplo de São Paulo e de outros estados, iniciaram um processo de planejamento estratégico, um processo mais avançado do que o plano diretor, porque depois de 88 se também criou a imagem dos planos diretores, principalmente para as grandes cidades, as metrópoles, as capitais. Mas agora se trata de um planejamento que Fortaleza sonhava há muito tempo, Fortaleza fez várias tentativas nesse sentido, ter um plano que olhasse Fortaleza para o futuro. É um plano com visão de futuro, que é o Fortaleza 2040. Que foi trabalhado durante 4 ou 5 anos, com mais de 10 mil pessoas de Fortaleza participaram desse processo, não só na área empresarial, na área da universidade, mas também na periferia, junto aos pobres, que a gente pensa que não pensam, mas, na verdade, eles sabem da necessidade, porque eles vivem a realidade de Fortaleza. Por isso, Fortaleza, que nunca ouviu a população e foi construída de forma fragmentada, hoje é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes vivendo em habitações totalmente absurdas, em conjuntos, em aglomerados, né, dos mais miseráveis, se pode dizer. Então, o objetivo fundamental, quando o Roberto Cláudio, na sua primeira campanha, decidiu fazer esse plano, em razão de toda a pesquisa que fizemos, era para que o ponto fundamental era diminuir essas desigualdades. Na verdade, passou-se 3 ou 4 anos para colher todas as informações para ter, e o plano foi entregue ao final do primeiro mandato. No segundo mandato, ele iniciou o processo de construção de algumas áreas indicadas pelo plano, mas ainda estamos no início desse processo. Por isso é preciso que esse projeto seja visto, não um projeto de um mandato, que alguém é dono, que o prefeito... Não, é um projeto de Estado, é um projeto
para Fortaleza e que precisa ser, inclusive, revisto a cada momento necessário. Por exemplo, uma nova gestão pode perfeitamente, porque um projeto de futuro do Estado ele não pode garrotear a gestão. Ele tem que abrir as grandes avenidas, os grandes pensamentos para tornar a cidade mais humana, menos desigual, mais eu diria assim, com uma mobilidade melhor, com uma divisão, eu diria assim, espalhar pela cidade os trabalhos. Hoje, Fortaleza, quem olha um mapa de Fortaleza dos movimentos para o trabalho, vê todas as linhas vão ou para o centro, ou para o Meireles, ou para a Aldeota. Então, praticamente, pouquíssimos bairros têm algum trabalho onde as pessoas trabalham no próprio bairro. O ideal de uma cidade boa para se viver é uma cidade ela seja multicentralizada, ela tenha em cada bairro, em cada território definido, ela tenha a saúde, tem a educação, ela tem o lazer, tem o emprego, para que as pessoas possam se mobilizar, se movimentar menos, andar mais a pé, que isso é o grande futuro das cidades, das grandes metrópoles do mundo estão trabalhando nesse sentido. Eudoro, tem uma grande questão. Nós estamos, como sociedade, nossas instâncias representativas, políticas, sociais, nossas instâncias da economia, nós estamos qualificados para trabalhar com esse fundamento que é o planejamento, que é o planejar, o olhar para o futuro. Nós já inserimos isso na nossa cultura ou ainda tem alguma coisa ainda a caminhar paralelamente nesse sentido? Roberto, a sua pergunta é importantíssima. Primeiro, nós estamos engateando ainda isso, porque o problema do planejamento estratégico ele tem exigências que ainda não estão na cultura da política, da gestão, no Brasil todo, que não podemos mais pensar educação, saúde, mobilidade, infraestrutura, não podemos pensar mais as coisas de forma departamentalizada. O planejamento estratégico ele exige que as políticas elas sejam transversais. São duas coisas importantes. A transversalidade nas políticas, portanto, a educação tem que estar preocupada com a saúde, com a higiene, com o saneamento, com a série. Outras políticas que precisam trabalhar de forma articulada, como também um outro ingrediente importante é o compartilhamento. A transversalidade e o compartilhamento são dois pilares importantes para se pensar uma visão de futuro, um desenho de futuro de uma cidade que se está trabalhando. Então, e há uma dificuldade muito grande, não só do ponto de vista dos gestores, mas da própria população, de uma maneira geral, dos empresários, a falta dessa visão do compartilhamento e da participação. A participação não é essa demagógica, faz uma reunião, já vê o que é que vai fazer, já decide o que é que vai fazer, já bota o dinheiro, aí vai apenas informar e votar, fazer aquelas reuniões, que aquilo... Mas é o compartilhamento no sentido de discutir o próprio projeto. Nós temos experiência já no mundo. Agora, recentemente, Portugal fez uma reforma numa das praças mais importantes, a chamada Praça do Comércio, que fica na beira do rio, e ela montou toda uma estrutura com todos os desenhos, uma câmera, um local, para as pessoas chegarem ali e dar a sua opinião, dar o seu palpite, dizer, então, essa é uma praça compartilhada. Essa passa a ser uma praça da população. Aí jamais a população vai depedrar, vai vamos dizer assim, danificar a praça, porque a praça era sempre em torno dela. Eu estive presente numa região, na região de Montbéliard, numa região da França, assistindo uma cidade de 800 habitantes, o projeto da reforma de uma praça. Estava a população toda lá, discutiu, aí depois tomaram o vinho ali e tal, mas é uma coisa que a população vai se sentir dona daquela praça, e ela vai trabalhar para aquela praça ser tratada, ensinar os seus filhos. Então, esse compartilhamento ele não foi entendido, que ele é fundamental para que vamos dizer assim, os equipamentos, tanto na área da saúde, como na área da educação, como qualquer área, eles sejam preservados pela população. Você vê a situação do lixo na cidade, Fortaleza.
dá tristeza. E a prefeitura, o prefeito Roberto Carlos, tem investido muito, tem feito um grande trabalho. Houve avanços com o ecoponto, houve vários trabalhos junto aos carroceiros, mas ainda a população não está consciente que é ela mesma que joga o lixo na rua e cria problemas na hora que chove, cria problemas de doença e tudo isso. Então, esse é um aspecto importante. Primeiro, trabalhar de forma articulada as políticas. E, segundo, compartilhar com a população as decisões. E a gente está muito distante disso ainda, na sua opinião, assim, das pessoas realmente colocarem esses espaços públicos como delas, e que, na verdade, são, né, são nossos, são de todos. A gente ainda está muito distante diante dessas experiências, né, que o senhor acabou de falar, que acabou comprovando lá no exterior? Em teses, eu acho que em tese a gente pode dizer que ainda estão um pouco distantes, mas nós já temos esperança com as experiências que temos. Primeiro, a gestão do Roberto, ela tentou trabalhar isso, iniciar esse processo, é muito pouco tempo, isso é um projeto para longo tempo. Você não vai acabar com a desigualdade em Fortaleza, onde moram 1 milhão de pessoas, em uma gestão, nem 2 gestões. Mas é preciso, num projeto estratégico de longo prazo, de visão do futuro, começar como começa uma estrada, vai abrindo, vai até chegar ao seu final, que seria não ter miséria em Fortaleza, ser uma cidade igual, uma cidade boa para todo mundo. Então, acho que nós temos experiência, por exemplo, Conjunto Palmeira, é um conjunto onde há liderança já consciente. O Banco Palma vem desde o início fazendo um longo trabalho, eles lá tratam as próprias ruas, eles têm uma organização do quarteirão, então cada quarteirão toma conta do seu jardim, é uma coisa bonita de se ver, mas são coisas que precisam até ser mostradas para que outros bairros possam até, por imitação, iniciar esse processo. Mas eu quero colocar que eu tenho esperança, porque nós estamos trabalhando em 10 eixos de Fortaleza, debate, já foram criados os comitês gestores dessas eixos, e a gente sente que há uma disposição, um desejo das pessoas participarem. E há já experiência nesse sentido. Bom Jardim é uma experiência importante. Lá uma área hoje do comércio foi organizada, a prefeitura fez uma infraestrutura. Então há esperança, e nós temos muita esperança, se a população, principalmente o empresariado, os comerciantes, entenderem a importância disso e dar apoio à própria estrutura, ou condicionar apoio, muitas vezes, à própria estrutura governamental para que isso aconteça, acredito que nós teremos, em 2040, uma cidade bem melhor do que a cidade de hoje. E, ao longo desse tempo, evidentemente, as cores dos novos gestores vão sendo dadas. E o projeto não visa garrotear, o projeto não tem dono, o projeto foi feito pela população. Foi 4 anos de trabalho, de consulta. Eu estou falando honestamente, e eu diria que talvez metade desse número, 10 mil pessoas participaram, nós temos endereço de muita gente que participou. Se eu pedir 1.000 endereços, 1.000 nomes de pessoas, nós temos, inclusive, em todos os livros que foram publicados, tem as pessoas que participaram mais ativamente desse processo. Eudoro, e por falar em participação ativa nesse processo ou nos processos de discussão, nós estamos passando agora por um momento muito rico para discussões, em 2 sentidos. Primeiro, que é o momento eleitoral, e o segundo, que é o momento da pandemia. Nós estamos aproveitando essa oportunidade para discutir, para viabilizar análises ou indicações do que Fortaleza precisa para ser, sobretudo, uma cidade justa? Para Roberto, isso é outra pergunta sua importante, viu, Evelyn? Porque a pandemia nos trouxe muitas lições. Então, evidentemente, há uma preocupação geral para ninguém pegar, para usar máscara, etc. Mas, na verdade, a gente precisa tirar de dentro disso, do fundo dessa pandemia, dessa situação, tirar lições que precisam ser corrigidas. Por exemplo, saneamento é uma coisa fundamental. Morreu mais gente em Fortaleza, mas não tem saneamento. Onde as pessoas estão predispostas, onde as pessoas são doentes já, em razão de pisar na lama, no esgoto, que vai estar vizinha a sua casa, está saindo. Então, outra coisa, o processo de compreensão
de educação no sentido mais amplo. Por exemplo, um programa de capacitação geral da população, para que a população entenda a economia do município, a economia da sua própria casa, como é que se trabalha isso, o problema da higiene. A higiene, num processo desse, a higiene é fundamental. Você sabe que a primeira coisa é lavar as mãos, você sabe como é que isso acontece. Nós que vivemos, convivemos, e aqui com respeito total a todas as pessoas, porque eu sou um amante dessa gente, acho que essa gente é que constrói a cidade, é que dá o sacrifício. Por isso, quando se fala, vem aí a quarta geração da indústria, mas o que é que ela vai trazer para diminuir a miséria, para incluir essas pessoas, para que elas possam descobrir a sua capacidade de trabalho, o seu potencial, a sua riqueza interior, quer dizer, a sua inteligência. Então, eu acho que um processo de capacitação, que, no meu modo de entender, e eu tenho discutido isso com algumas pessoas preocupadas com esse processo, que participaram, porque esse é um processo feito permanentemente em equipe. Ninguém faz um plano desse, esse plano, todos são donos dele, desde dos empresários, dos comerciantes que participaram, a FIEC, o CDL, que deram a sua contribuição, as universidades, mas também grande parte da população, que foi talvez o número mais presente nesse processo. Então, acho que é uma oportunidade que nós temos, das lições, que são muitas as lições que a pandemia nos trouxe, para tentar iniciar um novo processo de relacionamento com a sociedade, principalmente com os pobres, para que eles descubram o seu potencial, para que eles entendam a importância de ter uma compreensão sobre a economia da prefeitura, de onde é que vem, para onde é que vai, e assim fazer uma relação com a economia da sua própria casa, que isso é fundamental, principalmente em momentos de dificuldade como que estamos atravessando. Para a gente deixar bem claro, assim, bem didático, esse projeto, Fortaleza 2040, esse, na verdade, é um programa, né, como o senhor falou, de Estado, não de gestões, né, elas vão passar, mas o programa, a ideia é que ele fique, permaneça e se perpetue, melhore. Nesse programa, a gente tem... São comitês gestores nessas zonas, a cidade foi dividida em zonas especiais de interesse social. Eu queria que você explicasse um pouco como é que isso funciona na prática. Não, primeiro, o projeto ele tem 8 eixos, né? Numa tentativa de que as políticas sejam trabalhadas de forma transversal. Por exemplo, o eixo 0 é equidade territorial, social e econômica. Então, aí você vai ver que problema de habitação, problema de mobilidade, é o problema da geração de emprego, a capacidade, tudo isso está aí dentro desse primeiro eixo. Você pode colocar todas as políticas, coloca um eixo como, por exemplo, o eixo cidade conectada, acessível e justa, você está analisando tanto o problema da conexão, ser conectado do ponto de vista, por exemplo, da mobilidade. E você sabe que Fortaleza melhorou muito, não só o problema do bicicletário, mas áreas que hoje têm condições de andar com pedestre, mas às vezes a gente nem entende. Houve uma diminuição de mais de 40% no tempo de viagem dos trabalhadores para ir para onde eles têm emprego, ou no centro, ou na Aldeota, ou no Meireles, ou na Redondeza. Então, a diminuição desse tempo é fundamental. Ele pode sair mais tarde de casa, ele pode chegar mais cedo de casa, ter mais contato com os filhos, pode, inclusive, usar esse tempo para fazer outras coisas, para ajudar a esposa, ou se é a esposa que trabalha, ela tem a oportunidade de ficar mais com os filhos. Então, é uma compreensão de que uma política dessa natureza ela envolve outras políticas. Ela não pode ser vista só como aquela política de mobilidade, de ônibus, no problema do transporte coletivo. Não é preciso, como foi feito, melhorar o transporte coletivo, dar condições melhores, botar ar-condicionado, botar possibilidade do sujeito se comunicar diretamente do ônibus com a sua casa através do telefone, Wi-Fi, tudo isso é importante. Mas isso precisa ser olhado de forma conectada com as outras políticas.
Eu havia perguntado sobre a qualificação, a capacitação da nossa sociedade, das nossas instâncias. Aí eu faço uma pergunta específica voltada para um grupo que é muito importante, que também está sendo renovado agora, está passando por uma possibilidade de renovação, que é a do agente político legislador, os nossos vereadores. Eles têm papel importantíssimo institucionalmente no processo de transformações. No entanto, a pergunta é a seguinte: eles estão qualificados, eles estão capacitados para fazer, para participar como agentes nessa transformação que é proposta? Olha, Roberto, primeiro eles participaram com muita dificuldade, alguns mais ativamente, outros menos, mas nós sempre forçamos a participação deles nesse processo, não só na feitura, mas agora é que se inicia um processo de implantação em algumas áreas. É, há uma dificuldade muito grande, vocês sabem, porque o vereador ele tem as suas áreas de trabalho, isso às vezes preocupa o vereador, a descoberta de outras lideranças naquelas áreas. Então, nós fizemos um trabalho assim muito delicado para que o vereador entendesse que ele, se ele representa aquele território, aquele bairro, aquele conjunto de bairro, ele tem a responsabilidade de participar do processo de discussão para que as pessoas que votam, inclusive, nele, possam ser ouvidas, possam dizer o que pensam, possam dar a sua ideia, porque essas pessoas têm inteligência, elas que sabem ali, sentem na pele tudo o que acontece ali, das suas necessidades. Então, esse é um processo difícil, nós iniciamos, acho que tivemos êxito, talvez se não total, mas acho que foi um avanço importante. A Evelyn perguntou aí com relação aos modelos. Eu queria lhe dizer que, em razão de tudo isso, foi pensado, durante esse processo, uma nova territorialização de Fortaleza. Eu estive, inclusive, no jornal O Povo, apresentando, antes mesmo disso ter ido, nós tivemos em todos os jornais, todas as televisões, apresentando a proposta que ia ser encaminhada ao prefeito, que era de uma nova territorialização de Fortaleza, para que a própria imprensa ajudasse a não entender que nós estávamos propondo mais emprego, mas não, porque a condição do prefeito foi nada, não aumenta nenhuma pessoa de nada, de dinheiro e coisa nenhuma, mas era dividir a cidade em territórios maiores. Hoje, o regional tem 900 pessoas, 900 mil pessoas, outra tem 300 mil, outra tem 250 mil. Às vezes você pega um território, como nós estudamos, do mesmo tamanho, com a mesma população, tem 70 escolas, outra 40 mil escolas. Ora, ou seja, tem gente saindo de um local para ir para a escola no outro local, porque as escolas, às vezes, são construídas, isso vem do passado, dessa forma fragmentada, vem sendo construído, alguém dá um terreno, alguém quer botar o nome da mãe, tá? Aí se faz uma escola, quando, na verdade, a escola precisa ser feita, se ela fosse ouvida a população, fosse levada em consideração a quantidade de gente que mora naquele território, as escolas seriam feitas para atender a necessidade daquele território, para que as pessoas não precisassem pegar ônibus, para que as crianças pudessem ir a pé com a mãe para a escola. Então, eu acho que isso, mais uma vez, eu quero dizer, foi o Fortaleza, então, foi dividido em 12 regionais com 39 territórios. Bairros que têm território que tem 5 bairros e território que tem um bairro. Então, você começa, aí nós levantamos todos os equipamentos públicos que tem nesses bairros, praça, escola, posto médico, repartições outras diversas do Estado, para poder fazer uma avaliação, e na implantação isso foi aprovado já, foi dado um prazo aí até dezembro, mas, na verdade, isso vai ser feito para outra gestão, porque é impossível trabalhar isso, com a pandemia atrapalhou isso tudo, mas, na verdade, agora, se os gestores do futuro olharem, não precisa querer, eu quero dizer isso muito claramente, até porque alguns dos candidatos aí estão me ouvindo, o projeto não quer garrotear nenhuma gestão. As cores da gestão, as ações. Agora, não pode fazer um negócio completamente diferente. Você diz, olha, um eixo de mobilidade é esse. Então, o eixo de mobilidade, ele pode pensar, mas não pode até entortar o eixo, mas você não pode fazer outro eixo de mobilidade, outra área importante, porque aí você não vai cumprir aquilo. Primeiro, Fortaleza
tem uma proposta, um dos projetos específicos é a segurança hídrica. E aí porque Fortaleza não tem água, e Fortaleza depende de água vindo de outras bacias, e ele precisa tomar posições, embora a água seja entregue à CAGES, mas Fortaleza, a gestão, é responsável pela água para vir para Fortaleza. Então, nós precisamos analisar que potencial Fortaleza tem de água, ver o problema do Cocó, ver o problema do Maranguapinho, ver a necessidade que Fortaleza tem de realimentar o seu lençol freático, porque ela foi sendo pavimentada de forma desordenada ao longo de 100 anos, 50 anos, e hoje Fortaleza, em algumas áreas, com a chuvinha de 30 milímetros, 20 milímetros, está se inundando, porque não tem o problema da drenagem. A drenagem, aliás, o país abandonou a drenagem, de maneira geral, principalmente a microdrenagem. Ninguém sabe qual é a responsabilidade. Depois que acabaram com a Instituição Nacional que cuidava da drenagem, de uma maneira geral, isso é até confuso hoje. Então, o projeto propõe ter uma estrutura no município para pensar o problema da segurança hídrica do município. O município vai dessalinizar a água, o município vai realimentar o lençol freático para usar a partir dos seus por exemplo, postos de saúde, das suas escolas, tirar a água boa do subsolo, todo um processo, guardar água em cisterna. Nós estamos no semiárido, a dificuldade da água é grande, Fortaleza não tem água, precisa de 12 a 14 mil litros, 1.000 metros cúbicos por segundo d'água, então, aliás, 10 a 12 metros cúbicos por segundo d'água, então você precisa dar a sua contribuição. Ela não pode entregar simplesmente a CAGES e não ter uma gestão sobre isso. A CAGES, tudo bem, eu acho que é competente, vai fazer, mas o município tem que se ajustar a isso, e criando possibilidade para, através do reuso da água, através da dessalinização da água, que está na beira do mar, cidades importantes do mundo, por exemplo, Israel, a capital, bebe hoje 57% a 60% da água tirada do mar. Então, por que isso na Espanha já está desenvolvido? Da mesma maneira que desenvolvemos a energia eólica, a energia solar, nós precisamos salinizar a água, não só a água do mar, para atender a necessidade das cidades que estão à beira do mar, mas salinizar a água saloba do interior do estado, porque nós temos água saloba abaixo do granito, abaixo da pedra, nós temos poços, pequeno, 2.000 metros cúbicos por hora, 10, 5, não interessa, mas isso salinizado evita os carros-pipa, que às vezes contaminam, inclusive, as pessoas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, para beber água e se servir de uma água que poderia, naquele local, ser tida, ou naquela região, através de poços no semiárido, que podem dar uma água. É saloba? Nós sabemos, mas tem outras condições de ser salinizado, com pequenos equipamentos. E já existe. O DENOC, o Instituto do DENOC, nós fizemos um trabalho muito significativo nesse ponto. E se tem feito. O mundo, falando mais uma vez de Israel tem água salgada, inclusive eles produzem uva, inclusive, com água salgada. Quer dizer, produz vinho, produz a uva, e da uva produz o vinho com água salgada. E a gente pode pensar, o senhor está falando aí de situações realmente muito técnicas, né? De pessoas que têm um conhecimento técnico para falar, ou para agir, ou para propor projetos. E como a comunidade pode participar dessa forma? Como é que se dá, nesse projeto Fortaleza 2040, essa capacitação dos conselhos gestores dessas zonas especiais, né? Que já estão aí formatadas? Olha, a primeira coisa é aquilo que eu disse. Nós temos 2 grandes pilares. Trabalhar de forma transversal. A educação tem que ver a saúde, tem que ver o saneamento, tem que ver... Quer dizer, uma diretora ela tem que estar preocupada com isso. Essa coisa de dizer, não, algumas matérias são transversais... Não, ninguém pode... Eu tenho defendido isso porque a educação no Brasil ela tem um modelo único para um país desse tamanho. Olha, quem está no semiárido, a criança, e eu vi aulas em Israel, estive lá e vi as crianças ainda na primeira infância lá, 3 anos, desenhando a água, o
painel, a parede era cheia de coisa ligada à água, porque é uma consciência de uma criança que está num país que não tem água. Então, ela tem que respeitar a água, não deixar contaminar a água, economizar a água, tudo. Então, esse é um problema cultural. Nós precisamos fazer isso. Eu tenho me batido em toda a minha vida política, como deputado, da importância. Embora a resposta é sempre, não, isso é uma coisa transversal. Não, eu acho que uma matéria que tem que se lutar desde o jardim da infância é o valor da água, a importância da água, a importância de tratar bem a água, querer bem a água, porque isso é fundamental para a futura geração que vai ter dificuldades ainda maiores, principalmente se continuar com esse problema do aquecimento global e as secas continuarem se prolongando. Tivemos agora praticamente 10 anos de seca. Se não fosse a ação importante, presente, constante do governador do Estado e de uma equipe valorosa que tem hoje a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, certamente Fortaleza teria tido um colapso, e grande parte da região metropolitana. Então, eu quero afirmar que esse é um processo que tem que começar com essa visão e com a coparticipação da população. Sem esses dois pilares, nós vamos continuar, evidentemente, melhorando. Não há dúvida que o atual gestor, Roberto Cláudio, fez uma grande gestão em Fortaleza, só é cego, que eu queira ser cego para não ver. Mas, na verdade, isso precisa avançar muito mais com a participação, até porque dá dor quando se recupera ou se está fazendo um parque como o Parque Raquel de Queiroz, aí você, às vezes, com um mês, passa lá e vê um banco quebrado, já vê um negócio. Quer dizer, isso precisa ser feito articulado com a população, permanentemente articulado, inclusive, como em outras cidades do mundo já existe, as pessoas, a população. Você imagine uma praça feita, você fazer um trabalho junto, todos os comerciantes que têm bodega ou que moram ali, para cuidar da praça, fazer um comitê de cuidar da praça. Mas essa praça ela vai passar anos para ser reformada. A experiência, todas as cidades nossas, não é aqui só em Fortaleza, é no Brasil, em todo canto, as praças vivem sendo reformadas porque elas vivem sendo deterioradas, porque a população não cuida da sua praça. Então, a população só vai cuidar quando ela participar do processo, quando ela conhecer o desenho da praça, quando ela der sugestão e quando ela envolver todos aqueles que estão na periferia daquela praça. Certamente essa praça vai durar 10 vezes mais do que qualquer outra praça que não tenha participação. Eudoro, nós estamos, obviamente, num ambiente democrático, um ambiente que prevê renovações no poder. Isso aí faz parte da nossa, vamos dizer, da nossa regra de convivência. E o que é que se pode fazer para que um programa, um projeto, uma proposta como Fortaleza 2040, ele esteja protegido dessas mudanças, dos humores, vamos dizer assim, do gestor que estiver no poder em determinado momento. Vai que um gestor pode dizer, não quero fazer o Fortaleza 2040, quero fazer o Fortaleza 2060 agora, 2080, vamos esquecer tudo que foi feito para trás e vamos tocar para frente o barco. E aí, o que é que se faz com esse leque de conhecimentos, de saberes que o Fortaleza 2040 está, nesse momento agora, captando, organizando, ordenando a serviço da sociedade? Olha, Roberto, a primeira coisa é que qualquer gestor que venha... Primeiro, eu acho que todos os candidatos deveriam conhecer o Fortaleza 2040, para ele entender que hoje um projeto de governo para Fortaleza, eles não precisam... Esse projeto, não é porque eu tenha coordenado esse projeto que eu estou dizendo isso, mas houve um profundo... Qual é o projeto de governo que é discutido por 10 mil pessoas? Então, isso é um projeto, isso é uma bússola, é um azimuth, é onde eu posso olhar. O olhar de qualquer gestor, ele tem que olhar para um projeto de futuro. Agora, a partir dele, evidentemente, ele prioriza as suas ações. Isso é normal, é natural. E digo mais uma vez, as cores do gestor, seja ele quem for, elas serão colocadas nesse projeto. Agora, é preciso que o olhar da perspectiva de uma cidade que tem futuro para diminuir no futuro a sua desigualdade, ela precisa, qualquer planejamento
qualquer plano plurianual que tem 4 anos, ou qualquer orçamento para um ano, tem que levar em consideração um projeto maior, que, se Deus quiser, o Fortaleza 2040, até o final do ano, vai ser transformado em lei para que ele seja... Agora, evidentemente, você sabe que existe a lei, e quem não quer cumprir a lei não culpa, arrudeia, faz... Mas eu acho que, conscientemente, alguém que conhece verdadeiramente Fortaleza, que são poucas as pessoas. Eu fui político em Fortaleza, participei de várias eleições, fui candidato a deputado, votado também aqui, apoiei candidatos a prefeito, andei em Fortaleza, e eu vim conhecer um pouco mais Fortaleza com esse projeto. Tem áreas que a gente sai sem... Eu estou dizendo isso com o meu coração, sai chorando diante da miséria. Entrar numa área que vê que tem 62 taperas lá, habitação feita de qualquer jeito, e só tem 2 banheiros. O resto das 60 famílias tira, bota numa lata lá à noite, tá? Depois junta tudo num balde e joga fora. Quer dizer, isso, pensar que a cidade, nossa cidade de Fortaleza, cidade tão bonita, cidade de praia, cidade turística, tem áreas nessa situação, isso dá uma dor tão grande. Eu posso dizer, se eu não tivesse um coração tão bom, eu tinha até um infarto quando veio um processo desse. Agora, lógico, eu quero dizer mais uma vez, houve um avanço, já se fez muita coisa, inclusive nessa região, mas falta muito, porque isso é uma coisa acumulada há mais de 100 anos. Fortaleza vem sendo construída de forma fragmentada por todas as gestões, só obras, coisa dessa natureza, e às vezes tem que ter um olhar mais. Eu estou fazendo uma avenida daqui, uma rua aqui, essa rua será que não vai atrapalhar no futuro para a mobilização da cidade, para que a cidade tenha um plano mais estratégico, mais de longo prazo de mobilidade? Tudo isso é fundamental. Agora, isso não é mérito de Fortaleza. São Paulo está com esse problema, o mundo está com esse problema. Tem cidade no mundo, como, por exemplo, Moscou, tem grandes problemas e hoje estão fazendo um planejamento para uma nova linha de metrô, e tudo pensando exatamente nessa coisa que é fundamental, que é tornar a cidade mais conectada e tornar a cidade, eu diria assim, ter várias centralidades. Nós estamos projetando 39 centralidades, para que daqui a 2040, com a ajuda dos gestores que vêm com as pequenas modificações, daqui a 2050, nós possamos ter esses territórios onde as pessoas, a maioria, trabalhem lá, onde a maioria tem a sua condição de estudar lá, tem o posto de saúde, o hospital, seja o que for, o posto de saúde, que é fundamental no município, lá para atender bem. Um posto é pouco para o território, se o território tem mais gente, então precisa de 2 postos, então seria 2 postos. Então, eu acho que se os futuros gestores olharem e seguirem esse exemplo, porque ninguém pode negar que o Fortaleza 2040 foi feito numa gestão, mas não é para ela a gestão, até porque ele só iniciou a sua implantação agora já no final, quase final, meado da segunda gestão. Então, mas se os outros... Porque isso é que é o papel do gestor. Qual é o papel do gestor? É trabalhar para que a cidade seja cada vez melhor para todos nós que moramos nela. Seja os que têm mais posse, seja os que têm menos posse. Evidentemente, eu não quero dizer que... Mas é impossível essa diferença tão brutal que existe em Fortaleza. E olha, eu queria, para a gente encerrar, agradecer tanta informação, e não posso deixar de lembrar, que aí eu acho que é uma grande homenagem para os que estão fazendo e os que vão continuar esse projeto. A gente tem que lembrar que Fortaleza, em 1726, o primeiro capitão-mor, Manuel Francês, fez um primeiro projeto de arruamento, né, de identidade urbanística da cidade, depois veio Silva Paulé, e depois veio Adolfo Herbster, né? Primeiros que fizeram, inclusive, forma de xadrez, lembrando Isso. Que a cidade de Fortaleza é uma meia-lua, ela tem um mar, ela não é como Moscou, como Roma, que tudo é no sentido circular, porque, isso. Na verdade, mas eles começaram, mas você sabe que esse negócio foi depois das grandes estradas que nós tivemos, como a João Pessoa, né? Aí vai para Parangá, isso foi mudando. Do tempo foi mudando.
e perdeu-se essa visão de planejamento. O que foi que o Fortaleza 2040, isso você levantou é importante. 2040, ele não tinha, nós não vamos acabar com a cidade e fazer outra, mas ele estudou todo o mapa atual da cidade em 2012, a partir de 2012, e começou a fazer onde se... Por exemplo, o metrô, nosso metrô é um metrô numa área que não tem a densidade necessária para que o metrô seja viável. Porque o metrô não pode ter 90% de subsídio. O metrô no mundo tem 10%, 20%, 30% de subsídio, mas não pode ser 90% de subsídio. O que é preciso? Fez o bilhete único, mas é preciso adensar a linha do metrô. E se adensa a linha do metrô, ou construindo, em vez de fazer casa popular lá no Inferno da Pedra, que não tem água, que não tem esgoto, que não tem calçamento, fazer onde já tem e ampliar, evidentemente. Já tem energia, já tem esgoto, já tem água. Fazer nos vazios que existem no entorno do metrô. Essa é a tese fundamental para que esse metrô venha daqui a alguns anos ter 700 habitantes por hectare. Hoje tem 78, 80 habitantes por hectare. É inviável um metrô dessa natureza. Agora, mas tem condições de se fazer. E o Fortaleza 2040 disse, primeiro, fazer micro-ônibus perpendiculares às estações, fazer bicicletário nas estações, fazer estacionamento para bicicletas particulares com segurança, com vigilância, para que as pessoas que moram 5, 6 quarteirões, que não moram, portanto, ali na vizinhança, vir para a estação pegar o metrô, que o metrô hoje leva não só para o centro da cidade, mas leva também para a aldeota, porque já hoje o governador Camilo fez a ligação já com o VLT. Então, eu acho que isso são coisas que custam muito menos você esperar daqui a 20, 30 anos, que é o futuro, deverá ser, está desenhado, a adensar as áreas, essas áreas que são fundamentais, são bonitas, estão à margem de lagoas, que pode ser preservada. Quem conhece o projeto Fortaleza 2000, eu não posso falar porque eu sou apaixonado e me entusiasmo, mas é uma coisa, e eu diria a vocês, jornalistas, que tem um papel importante, viu, Roberto? Mas precisa tratar um pouco mais disso. É a nossa cidade, é a cidade que nós damos a nossa contribuição, a nossa energia, o nosso trabalho, e nós não podemos morrer continuando com essa cidade tão desigual como é a cidade de Fortaleza. Então, esse é o meu sonho. Com 84 anos, eu tenho energia suficiente para, inclusive, de forma de graça, ajudar a que Fortaleza, aos poucos, dar a minha pequena contribuição para que Fortaleza se transforme numa cidade mais justa, mais igual e melhor de se viver. Eu acho que eu não me sinto bem morando no Meireles e tendo visto a pessoa morar no Janguru Sul nas condições que eu citei para você. Isso me dá uma dor grande. Então, eu acho que muitas pessoas pensam assim. Olha, eu acho que em nome, mais uma vez vou citar, né, do Capitão Mor, o primeiro Capitão Mor, Manuel Francês, Antônio Silva Polé e Adolfo Herbster, que pensaram a Fortaleza, que a gente conhece um pouco hoje, já modificada, como o senhor falou. Eu acredito que eles devem estar bastante orgulhosos desse planejamento, e é tudo que a gente quer, que ele siga e que a gente tenha uma cidade mais igual e melhor para todos nós vivermos. Muito obrigada pela sua participação e por essas informações que são muito preciosas para todos nós. Obrigado. E o canal Coluna da Hora tem compromisso com a boa música. E para valorizar esse compromisso, a gente convidou Anderson Camelo, um dos grandes nomes da guitarra da nova safra de artistas cearenses. Anderson faz um tributo muito bacana à genial Nina Simone. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado pela presença de todos. A gente mais uma vez convida você a assinar o canal, a se inscrever, a compartilhar os conteúdos, a acionar a sinetinha de notificações, enfim, a participar. A gente conta com vocês para fazer o canal crescer. Tchau! For me, and I
feeling sent up the fire.